pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje à noite, quarta-feira, última live do mês, mas amanhã, começando o mês de junho, a gente já tem outras lives que vão acontecer. Mas eu tô muito feliz até hoje, muito grata por todas as pessoas que estão acompanhando o meu canal lá no YouTube e também assistindo as lives aqui pelo Instagram. E eu, Meire, moro na cidade de Atlanta e sempre trago para vocês conteúdos bastante variados. Eu gosto muito de trazer pessoas empreendedoras, pessoas da área de educação, da área de turismo, saúde, moda, maquiagem, diversão, música, arte. Então, toda semana eu faço uma ou duas lives para trazer um conteúdo diversificado para vocês, para que vocês possam também assistir e conhecer os inúmeros profissionais que têm excelente trabalho, que produzem bastante coisas interessantes e também para a gente se atualizar em alguns assuntos. Então, geralmente é uma live entrevista em forma de bate-papo, onde o meu convidado chega até aqui através do Instagram. E aí a gente vai conversando, eu vou fazendo algumas perguntas, a gente vai interagindo com as pessoas que estão nos acompanhando. E é assim que funcionam as minhas lives aqui no Meire na Web. Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite. E hoje nós vamos falar sobre turismo no Brasil. E a cidade escolhida foi a cidade de Foz do Iguaçu. E o meu convidado de hoje é guia de turismo, conhece muito a parte turística da cidade que a gente vai falar hoje. É uma pessoa que tem conhecimento, é um profissional da área do turismo, bastante envolvido com várias atividades ligadas ao profissionalismo e ao turismo. Então, eu convido a todos vocês que, se quiserem conhecer um pouco da cidade de Foz do Iguaçu, quiserem aprender mais, mesmo que já conheçam a cidade de Foz do Iguaçu, mas vamos atualizar as informações, saber quais são as melhores dicas para visitar a cidade, qual a melhor época, os melhores lugares para a gente poder aproveitar melhor uma viagem, tá? Então eu gostaria de dizer para vocês também que as minhas lives, geralmente ficam gravadas aqui no Instagram e depois segue lá pro meu canal no YouTube Meire na Web. Se você ainda não me acompanha lá pelo YouTube, pode se inscrever no canal, vejam as inúmeras lives que já passaram por aqui e aí escolha o conteúdo da sua preferência, vão lá, confiram. Se quiserem se inscrever no canal, maravilhoso, eu quero mais pessoas para dar mais engajamento e podem colocar aí as informações de vocês, se alguém tiver interesse de fazer alguma live comigo, manda pelo direct alguma informação que a gente agenda e vê qual o conteúdo, tá bom? Então, boa noite para todo mundo que está no Brasil, para todas as pessoas que estão chegando agora. E eu estou aqui na cidade de Atlanta e o meu convidado está lá em Foz do Iguaçu, uma cidade do Paraná. Foz do Iguaçu é uma cidade turística que fica no sul do Brasil, conhecida pelas Cataratas do Iguaçu, por fazer fronteira com Argentina e Paraguai. Foz do Iguaçu é a maior cidade do estado do Paraná. Foz do Iguaçu é dona de belezas únicas e reconhecidas no mundo todo, como as Cataratas do Iguaçu e Itaipu Binacional. Além disso, a diversidade que a cidade abriga é de encantar turistas por sua harmonia de belezas e natureza. Então sejam todos muito bem-vindos para assistir aqui a nossa live. E nesse momento eu já vou fazer o convite ao meu convidado de hoje à noite, o guia de turismo Alexandre Barbosa. Ele vai vir aqui conversar com a gente. Vai ser um papo bem interativo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta com relação ao conteúdo, fiquem à vontade, que eu vou tentando aqui mobilizar à medida que a gente for conversando. Eu tento ver o que é que vocês estão querendo saber e aí eu incluo a pergunta de vocês com o maior prazer, tá? Antes de chamar meu convidado, se quiserem passar essa live, passar uma dica para alguém que está querendo assistir alguma coisa sobre turismo, sobre Foz do Iguaçu, convida essas pessoas para virem aqui nos acompanhar, tá bem? Então vamos lá, vou convidar o Alexandre Barbosa. Alexandre, já vou fazer o convite. Deixando chegar. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. Eu sou Meire Web.
Vamos ver aqui, já enviei o convite para ele. Aqui em Atlanta, 8 horas da noite, 20 horas. E Foz do Iguaçu, 21 horas, horário de Brasília. Enviei aqui o convite. Vamos ver o que está acontecendo aí. Vou tentar novamente, tá? Alexandre, eu já estou te convidando. Lá. Pessoal, quem aqui que já conhece Foz do Iguaçu, que já teve o prazer de fazer uma viagem para Foz do Iguaçu? Eu conheci Foz há muito tempo atrás. Eu estou convidando, Alexandre, eu estou te convidando, tá? Não sei o que está acontecendo com... Já enviei o convite para ele. Então, eu conheci Foz do Iguaçu há muitos anos. Eu acho que eu fui umas 2 ou 3 vezes. Eu lembro que uma vez eu fui excursão, conhecendo algumas cidades do sul e passava, né, pelo Paraná. E outras vezes também eu fui acompanhando grupo de turistas. Então faz muito tempo, mas eu ainda tenho boas lembranças de Foz do Iguaçu, claro, né? As cataratas realmente é uma beleza assim extraordinária. E eu sempre digo que o Brasil tem uma beleza assim encantadora em várias partes do Brasil, em várias cidades. Mas, na parte internacional, o que destaca mais o Brasil? Né? As pessoas conhecem muito a imagem lá do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e principalmente as cataratas do Iguaçu. É impressionante. Boa noite. Ótimo. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui, o Meire na Web. Tá? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Então, como é que estão as coisas aí em Foz do Iguaçu? O tempo, como é que está o tempo, a temperatura? Tá friozinho, tá chegando frio. Está chegando o inverno, né? Que para vocês aí já está quase chegando o inverno, né? Aqui para a gente está saindo da primavera, chegando no verão. São estações opostas. Sim, exatamente. Aqui começa a dar uma diferença grande, principalmente a temperatura. Ela varia bastante ao longo do dia. Então nós começamos amanhã com uma manhã assim bem fresca. À tarde começa a esquentar e daí de noite cai de novo. Às vezes a gente tem uma variação de 10 graus num único dia. Nossa, então tá. Mas assim, as pessoas que vão, assim, que viajam muito para o sul, elas também vão em busca desse frio, você não acha? Sim, com certeza. Quem mora em regiões mais quentes, assim, Nordeste, Norte do Brasil, quer sair daquele calor intenso, aí vai lá conhecer um pouco do frio, né? Exato, exatamente. Então, seja bem-vindo aqui ao Made na Web. Eu tenho feito bastante lives com o tema turismo, sempre escolhendo uma cidade ou um roteiro, ou algo que seja interessante. Então, hoje nós vamos falar sobre Foz do Iguaçu. E eu já gostaria de pedir para você, para falar um pouco, né, da tua experiência, do teu trabalho, como que você chegou a trabalhar como guia de turismo, né? De onde que surgiu tudo isso, assim? Onde que você trabalhava antes? O que você fazia antes para chegar até ao turismo? E eu sei que você tem uma carreira profissional bastante diversificada, né? São várias coisas que você produz. Então, fica aqui à vontade para se apresentar aqui para o pessoal, tá, Alexandre Barbosa? E, mais uma vez, obrigada por você estar aqui presente, tá? Ter aceitado o meu convite. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o seu trabalho como guia de turismo. Vamos lá, então. A minha vida profissional dentro do turismo, ela começa ainda no segundo grau, né? Antigo segundo grau. Quando eu cursava, eu inventei, né? Fui procurar uma língua estrangeira, né? Para aprender um segundo idioma. Sim. E busquei o francês. Então, fui lá aprender francês.
e como acredito eu que em vários lugares do mundo é uma língua mais complexa de ser aprendida, Sim. mais difícil, né? E aqui carecia muito de profissionais que falavam essa língua. Imagine, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Então, eu comecei a cursar o francês e logo depois de aproximadamente 2 anos e meio, quase 3 anos de curso, surgiu uma oportunidade para mim trabalhar dentro do Parque Nacional do Iguaçu como guia e eu abracei, agarrei. Nesse, Foi bem nesse bacana. caso, Alexandre, como você já estava estudando a língua, então especificamente foi para trabalhar com os visitantes, com os turistas que falavam francês ou qualquer outro idioma, até brasileiro, mercado brasileiro. Foi especificamente para o mercado francês? Não somente para o mercado francês, mas também para o mercado sul-americano e Tá, brasileiro, né? Não era exclusivamente com o público francês, mas foi o que me fez entrar no entendi. turismo, né? Foi graças à língua francesa que eu, então, adentro no turismo. Então, comecei a trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu, e como eu estava no parque, né, toda a natureza, toda aquela beleza, aquele encanto, Belíssimo. Sim. lindo. Não sei se você conhece aqui a Conheço, região? conheço, conheço. Eu Legal. fui, eu até falei um pouquinho aqui no começo da live. Uhum. Eu fui, eu acho que umas 3 vezes, Legal. assim. Mas eu ainda tenho a lembrança, assim, faz tempo, né? Porque já tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Mas eu volto no Brasil sempre e tal. Mas assim, eu quero retornar porque eu ainda tenho lembranças assim dos passeios, assim, Uhum. principalmente das cataratas, né? Quando eu vejo uma foto eu reconheço. É claro que está bem diferente, né? Porque foi feito, a gente vai falar daqui a pouco, foi feito toda uma reforma que antes a gente não ia até lá na frente, naquela parte das águas, era mais recuado. Eu acho, não sei se você lembra dessa época, faz tempo mesmo. Mas é um passeio que ficou marcado. E também porque eu acho, Alexandre, que mesmo com o Brasil, com todas as potencialidades, em termo internacional, quando você fala com um americano ou com um estrangeiro sobre o Brasil, eles têm duas grandes referências que a gente não pode deixar de esquecer. É o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e as Cataratas do Iguaçu. Até mesmo porque eles Exato. fazem uma comparação com Niágara. Sim, sim, Entendeu? exatamente. Certo? A Então, por gente isso que eu te aqui. perguntei, assim, desculpa eu ter te interrompido. Não, Por não. isso que eu perguntei para você se você estava trabalhando diretamente com os franceses, mas você entrou para trabalhar com os franceses, mas também atendeu um outro Eu tipo de também público. atendia todos os públicos e, inclusive, quando nós conversamos, né, com os turistas, muitos deles fazem essa menção, né, a Niagara Falls, a Victoria Falls, Uhum. e a gente fala, né, sem jamais comparando, Claro, né, sempre com cuidado de não desmerecer nenhum ponto turístico, mas mostrando, né, aquilo que tem de belo em cada uma dessas regiões. Eu até brinco, o pessoal eles perguntam, Alexandre, tem Niagara Falls, tem Victoria Falls, daí qual que é a mais bela? Daí eu sempre falo, aqui as Cataratas do Iguaçu é a mais linda, né, as mais belas de todas. eu acho Mas também. cada Uhum. uma tem a sua Claro, peculiaridade, claro, claro. cada uma tem a sua beleza, elas são diferentes por si só, né? Uma é mais alta, a outra tem um caudal maior, uma vazão maior. As Cataratas do Iguaçu, elas são mais extensas, né? O que embeleza nas Cataratas do Iguaçu é justamente isso. Por elas serem mais extensas, nós começamos a ver as cataratas e a cada metro que a gente anda, a gente continua vendo as cataratas. Então a gente Verdade. e sobre perspectiva, olhares diferentes. Isso, eu já presenciei turistas chorando, turistas pedindo né, outro cônjuge em casamento, assim, Ah, que legal. muito lindo mesmo, muito lindo. As cataratas, a energia que nós temos aqui na nossa região, em Foz do Iguaçu, é muito grande, é bem especial. Eu quero muito voltar e eu quero ver um arco-íris. A última Legal. vez que eu fui, eu lembro que estava chovendo muito. E assim, deu para a gente aproveitar o passeio e tudo, mas eu me lembro que o guia que nos acompanhou, né, ele falou para a gente assim: olha, tem que voltar aqui com o arco-íris, porque vocês vão
se surpreender, né? Porque aí eu acho que a beleza fica mais intensa. Mas é verdade mesmo. Então você começou então a trabalhar no parque e Comecei a daí você trabalhar, seguiu. comecei a trabalhar no parque. Ao trabalhar no parque, então, eu optei por fazer biologia, Ah, fiz ciências interessante. biológicas. Então, tudo que eu via na prática, na teoria, eu conseguia enxergar na prática. Hoje, com esse know-how, eu consigo fazer uma explicação mais aprofundada. Lógico, a gente tenta sempre sentir, né, o que é que o turista gosta, aquele assunto que ele mais curte. Mas sempre que possível, a gente dá uma aprofundada para tentar ver, né, ó, e daí, vai, não vai? E conforme for a boa conversa, a gente vai aprofundando Eles mais. É, fazem perguntas assim sobre a fauna, sobre a flora, se interessam por esse tipo de sim, assunto? sim, Sim. sim, os turistas. Sobretudo, e é uma coisa que quando eu estou com brasileiros, eu puxo a orelha do pessoal e falo, aproveitem e tal. Os estrangeiros, eles são muito preocupados, né? A gente percebe toda essa inquietação deles em relação à fauna, à Sim, flora, em relação à preservação. sim. E quando nós estamos com os nossos conterrâneos, às vezes eles, é porque a gente tem, né, para onde nós vamos, de norte a sul, leste a oeste, nós temos algum tipo de natureza, né? Então, sempre que eu posso, eu dou uma puxada, falo, gente, olha, fecha o olho. Eu tento, Isso eu tento mesmo. gerar essa experiência que eu acho que é o que vai enriquecer e o que a pessoa vai levar para diante. Você está certíssimo. Eu acho que é porque, às vezes, nós turistas brasileiros, a gente tem esse hábito mesmo, assim, de querer ver tudo ao mesmo tempo, né? De querer aproveitar tudo. Assim, às vezes, por causa de uma fotografia, você se distrai e não aprende a ouvir. E aí, quando você começa a viajar com outros estrangeiros, que aí você vê a visão deles é totalmente diferente, né? Eles querem fotografar, eles querem ver também, mas eles querem saber da informação. Então é interessante quando você coloca isso e quando você puxa a orelha do nosso povo, né? Olha, gente, presta atenção aqui, vocês estão com um biólogo aqui dentro do ônibus, né? Vamos aproveitar essa informação maravilhosa. Eu ia adorar, assim, se Vamos tivesse uma pessoa curtir, preparada sim. para falar comigo sobre essa fauna e essa flora. E daí, como biólogo, então você foi acrescentando cada vez mais para a tua profissão. Eu estava, antes de entrar na live, eu tava pensando, refletindo, né? E daí, analisando. Eu começo a estudar com 1 ano e meio. Eu era uma criança sempre muito ativa e uma opção que meus pais tiveram para me ocupar era colocando na escolinha. Ah, E eu vim concluir os meus estudos já na terceira faculdade em 2019. E desde então eu não parei, agora curso uma pós-graduação, né? E eu acho assim que o mais bacana de estudar é que você sempre está aprendendo, né? Você nunca é autossoberano, você nunca sabe tudo, muito pelo contrário, quanto mais você estuda, mais você vê, poxa, eu não sei nada, né? E muitas vezes a gente vê alguns, né, principalmente alguns profissionais do turismo que dizem, eu tenho 50 anos de turismo, eu tenho, uhum. né, 60 anos de turismo, mas às vezes a pessoa ficou parada, Parada, né? não. Eu já Às vezes, conversei isso aqui às vezes o numa profissional live com. às vezes o profissional que começou há pouco tempo tem mais bagagem do que aquele outro profissional que está há tempo e ficou estagnado. Então eu busco sempre estar estudando e sempre instigando aos guias novos, aos motoristas que a gente tem bastante contato, para que eles busquem, estudem, para que eles se Tem que especializem. Quando a gente atualizar fala, realmente, né? exato, Porque eu como pedagoga, Alexandre, eu vejo muito isso também, assim, eu converso muito isso nos seminários da escola. Por exemplo, às vezes a pessoa já trabalha 5 anos numa escola, 10 anos, 12 anos, e está chegando alguém jovem e aquela pessoa quer trazer coisas novas, quer aprender mais, quer trazer conhecimento. Eu acho isso fantástico. Eu não me, como é que se diz? Não me você não deixe pode. preocupação. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, tanto na profissão de turismo, que eu também trabalhei com turismo, eu fui guia de turismo 9 anos lá em Fortaleza. E trabalhando como pedagoga, eu aprendi o seguinte: depois de 5 anos que você está exercendo uma profissão,
Se você não se melhorar, se você não procurar se atualizar, estudar, você vai continuar fazendo a mesma coisa sempre. Então, você vai ser um profissional que depois vai chegar uma época que você não vai ter tanto valor. Então, assim, eu sempre tinha isso na minha mente, assim, depois de 5 anos que eu estou trabalhando no lugar, eu não posso me acomodar. Então, eu tenho que ir em busca, a gente tem que ter mesmo, assim, o estudo, vai fazer curso, vai fazer alguma coisa, vai modificar o que você está fazendo. Então, parabéns, tá? Por você incentivar outros profissionais da área do turismo. Eu acho que você está no caminho certo, é assim mesmo, sabe? A gente não pode se acomodar mesmo. A gente E precisa, né? turismo é muito, tem muita variedade, né? Então, hoje você está trabalhando numa agência, amanhã você pode estar trabalhando no navio, você pode estar trabalhando no mercado estrangeiro, fazendo. Então, assim, então você tem que estar pronto para aprender. E aí, além de biólogo, o que mais que você fez? Então, saindo do Parque Nacional, eu comecei a guiar, né? Fiz o curso de guia de turismo, comecei a guiar aqui na região e fui convidado para trabalhar na Itaipu Binacional. A Itaipu estava criando uma fundação, que hoje se chama Fundação Parque Tecnológico Itaipu, e comecei a trabalhar na área comercial daquela fundação, que hoje, né, a Itaipu hoje, se as Cataratas do Iguaçu, elas antes da pandemia, né, vamos falar assim, elas atraíam mais de 2 milhões de visitantes, a Itaipu por Sim. si só, ela atraía mais de 1 milhão de visitantes. A Itaipu, ela desenvolveu também um turismo dentro da usina hidrelétrica, uma das maiores usinas hidrelétricas em produção de energia do mundo. É algo assim lindo, estupendo, é maravilhoso você ver o que a mão humana pôde fazer lá. Certo. E eu começo a trabalhar lá e eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal do Paraná, lá dentro da usina, e fiz gestão pública. Saindo da usina, eu daí parti para o meu sonho. Desde criança eu sempre tive muita afeição por leis e tudo mais, e comecei a estudar direito. Hoje sou bacharel em Direito. E, lógico, cursos livres, cursos na área biológica, na área de geologia, botânica. Eu sempre gostei, sempre curti Certo. muito fazer isso para sempre trazer o melhor para os nossos turistas. Bacana. E agora vamos falar um pouquinho de Foz do Iguaçu? Vamos Vamos. falar então, qual o melhor roteiro assim de uma viagem a Foz do Iguaçu? Existe um roteiro específico que você costuma cumprir ou que você costuma recomendar para quem viaja? Tudo depende de quantos dias a pessoa ela vai ter em Foz, né? Tá. Hoje nós temos a possibilidade do turista ficar uma semana visitando Foz do Iguaçu e a região, e ainda faltar em mais alguns dias para a pessoa cumprir mais, né, visitar tudo, vamos dizer assim. Mas assim, em média, os turistas eles ficam 2 dias, mais ou menos. 3 Vamos noites. falar de 3 dias, assim. Que seria Exatamente. possível. Não pode faltar. E daí assim, nós temos perfil de estrangeiro e perfil brasileiro. O perfil brasileiro sempre vai querer ir no Paraguai fazer umas comprinhas no Paraguai. Claro. Cidade Leste, Eu fui ela... também, tá? Certeza. Então, com certeza eu fui. Uhum. Vale muito a pena, vale muito a pena. A Cidade Leste, ela não tem as taxações que o Brasil tem, né? Então, vale a pena. Tem muitos produtos, eles compensam mesmo. E não pode deixar fora do roteiro. Não pode, lógico, as cataratas do Iguaçu a gente não pode deixar de fora. As cataratas... Um dia de visita, né? Assim, para você fazer o roteiro completo nas cataratas, dá um dia? Daria para fazer em menos tempo, né? Em meio dia. Tá. A gente recomenda um dia porque, assim, próximo das cataratas nós temos outros atrativos que levam um menor tempo de você visitar. Claro. Por exemplo, se a gente vai fazer Cataratas do Iguaçu e vai fazer o passeio de barco, a gente já levou praticamente meio-dia, um pouquinho mais, né? Umas 6 horas, pelo menos, de passeio. Tá. Ali próximo das cataratas, nós temos o Parque das Aves. Daí sim, daí ficou um dia lá visitando tantas cataratas, fazendo o passeio de barco e conhecendo aves dessa região.
Agora, atualmente, nós temos outros atrativos, né, que vêm se instalando ao longo dos anos. Por exemplo, o Movie Cars, que é um passeio que é bem bacana, que mostra carros temáticos ou que tiveram algo a ver com a nossa história. Por exemplo, nós temos uma réplica do carro de corrida do Ayrton Senna. Ai, Nós temos... interessante. E onde que acontece? Assim, no museu específico? É, Ou... é um complexo que eles Tá. criaram. É um Uhum. complexo que eles criaram a 500 metros da entrada das cataratas. E ali, né, além dessa réplica do Ayrton Senna, nós temos carros que passaram em filmes. Ai, que interessante! E aí, assim, as pessoas podem... Isso é incluído como opcional dentro da visita? Sim, sim. Tá, São passeios opcionais, né, que você pode claro. adquirir, pode realizar. Nós temos o Museu de Cera também, que é ali próximo. Nós temos o Parque dos Dinossauros. Nós temos o Bar de Gelo. Nós temos, como eu falei agora há pouco, a usina de Itaipu, e dentro da usina de Itaipu tem vários passeios. Por exemplo, você pode visitar a usina nas áreas externas dela, Uhum. mas também você pode visitar a usina nas áreas internas dela. Né? Eu sempre brinco que é uma visita técnica turística. Uma técnica turística. Esse é legal Não, também. não é aquela visita maçante, técnica, Uhum. né, que uma pessoa leiga não vai curtir, mas os guias de lá, eles trazem informações muito ricas, comparativos, é bem bacana, bem agradável. Dentro da usina tem um ecomuseu, tem a usina iluminada, que acontece toda sexta e sábado à noite, tem o refúgio biológico. Nossa, é bastante coisa. Então Tem, dá para tem ocupar bastante coisa. um dia completo, assim, né? Bem, com várias opções, né? Além dos Várias museus. opções. Tá. Foz do Iguaçu é uma cidade cosmopolita, né? Foz do Iguaçu, nós temos mais de 80 etnias que vivem aqui. Então, graças a essa riqueza cultural, nós temos bares, restaurantes, nós temos Peraí, igrejas, Alexandre, a templos. gente vai falar daqui a pouco. Tá? Tem um monte de coisa aqui que eu vou te perguntar, tá? Tem Eu já bastante coisa gostei do legal. roteiro. Eu vi o Tô me seguinte, empolgando. Ah, Tô me empolgando. então, porque eu já vi que um roteiro, assim, nós falamos em 3 dias mais ou menos, eu achei interessante, você colocou, né? Qual que seria o público, né? Brasileiro e estrangeiro. O estrangeiro também faz esse tipo de passeio, assim, incluindo os museus? Faz, mas o estrangeiro ele não curte ir no Paraguai, né? Ele não tem Tá. essa necessidade de ir lá para compras. Então Apesar de que, então pode é falar. mais direcionado ao Parque Nacional e às visitas dos museus e tal. É mais nesse Sim, aspecto. exato. Tá. E quando a gente fala de Parque Nacional, nós temos que falar não só do lado brasileiro, mas também, né, do lado argentino. Nós temos as cataratas dos dois lados. Uhum. É importante sempre mencionar, e nós temos uma diferença grande entre esses dois lados. Eu costumo sempre, né, brincar, do lado argentino nós podemos sentir as cataratas, porque a gente chega muito próximo das cataratas, e do lado brasileiro nós temos uma visão panorâmica delas. Tá. Do lado argentino, por exemplo, nós Do lado caminhamos argentino aproximadamente... que tem a boca do diabo, é esse? A Garganta do Diabo. Garganta do diabo, falei errado, desculpa. Não, Tá, não. que é do outro lado. Na verdade, do lado brasileiro, a gente consegue ver. As cataratas em si, elas possuem 2.700 metros. 70% delas pertencem à Argentina. Estão em território argentino. Tá. É mais ou menos ali próximo da Garganta do Diabo que nós temos o Salto União. E é esse Salto União que faz a fronteira entre os dois países. Quando nós temos um rio que faz fronteira entre dois países, a parte mais profunda desse rio é a fronteira. Então, nem sempre, quando a gente vê um rio, nem sempre a fronteira é mais próximo da gente ou mais afastado, né? Tudo vai depender de onde a gente tem esse canal mais profundo. Então, especificamente ali nas cataratas, no Salto União, que é próximo da garganta, é onde nós temos essa parte mais profunda. Então, ali nós temos a divisão das águas, a divisão dos territórios,
na frente nós temos a Argentina e esses 30% que sobram para o Brasil. Então, quando a gente inicia o passeio do lado brasileiro, ao longo de praticamente todo o percurso, o que a gente vê são as cataratas argentinas, do lado argentino. E somente no final que daí nós vamos ver as cataratas do lado brasileiro. Brasileiro, entendi. Boa noite, tá? Com o pessoal que está chegando aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. E já aqui, uma galerinha chegando. E é bacana. Uma galera que me acompanha, tem uma galera que te acompanha. A gente ficou muito feliz, né, Alexandre, com esse apoio, né? E é um tema maravilhoso. Eu amo fazer conteúdo de turismo. Eu acho que a gente acaba informando as pessoas e também mostrando o trabalho de grandes profissionais, né? Como você. Então, 70% é do lado argentino e 30% do lado brasileiro. Então, geralmente, O Felipe está dizendo ali que não sabia. Felipe, bora lá que eu vou te levar nas cataratas, hein? O Felipe é um parceiraço nosso. Certo. E, assim, depois de ver mais ou menos assim, de ter esse roteiro de viagem, assim, mais ou menos de 3 dias, realmente o ponto turístico que é mais visitado é o das cataratas, realmente? É o ponto forte do passeio, Sim. assim, de quem vai a Foz do Iguaçu? A intenção é visitar. De regra, o pessoal vem para Foz para, de fato, conhecer as cataratas do Iguaçu, né? O que normalmente nós fazemos? Nós visitamos sempre, incluímos o lado argentino. O lado argentino, sim ou sim, a gente precisa praticamente de um dia. Existe uma burocracia para nós atravessarmos as aduanas, o que demora, então a gente acaba, infelizmente, perdendo aí aproximadamente 1 hora e meia em aduanas. Tá. E do lado argentino, nós caminhamos mais. Então a gente tem que fazer o passeio assim, mais relax, tranquilo, fazendo mais paradas. Normalmente nós almoçamos dentro do Parque Argentino. E eu costumo sempre levar o pessoal para conhecer a cidade. Porto Iguaçu é uma cidade relativamente comparando as 3 cidades aqui na fronteira. Nas 3 fronteiras, a Porto Iguaçu é a menor delas. Então é uma cidade assim, bem tranquila, bem pacata, bem gostosa. Eu costumo levar o pessoal para o centro da cidade, vamos até o marco das 3 fronteiras do lado argentino. Ficamos um pouco lá. Eu gosto sempre de trazer os turistas e tentar conversar com algum morador, né, para ter esse contato, sempre tentando gerar essa conexão, essa experiência entre turista e a região. Certo. Você tem um roteiro assim de city tour, assim, para fazer histórico dentro da cidade? É possível. Ou é apenas parte Tá. É possível. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de simplesmente, né, por exemplo, separar 4 horas e fazer só o city tour. Eu costumo otimizar o tempo. Então, por exemplo, se eu vou fazer algumas visitas, em algum momento eu incluo o roteiro, eu incluo alguma informação que eu passaria no city tour para o pessoal, até como forma de otimizar. Eu gosto sempre de passar no centro de Foz do Iguaçu, eu gosto sempre de passar em locais históricos, né, que são divisores de águas aqui na nossa região. Por exemplo, nós temos a vinda da usina de Itaipu, que fez um boom demográfico aqui com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje ela é grande do jeito que ela está, graças à Itaipu Binacional. A título de curiosidade, né, quando a Itaipu vem, se estabelece, o pessoal começa a trabalhar em prol da barragem, no auge da usina chegaram a 40 mil trabalhadores. Era 24 por 24. Então imagine, são pessoas do Brasil, da Argentina, do Paraguai, de toda a região, vindo se estabelecer em Foz. Nós temos um ponto da cidade que os moradores de Foz eles não poderiam acessar, porque era território de Itaipu, ali onde nós temos a vila de Itaipu. A pessoa, para acessar, ela tinha que apresentar documentação, tudo. Então, tudo isso eu vou trazendo para o turista, né, como forma de informação. É uma informação interessante, né, saber de onde que começou, como que surgiu. E assim, para você incluir dentro, né, das visitas, você vai passando essa informação. Sim. Maravilha.
E quais as opções assim de passeios fora da cidade? Você faz opcionais assim de levar para outros lugares? Você já falou da Argentina, né? Para Sim, é fazer o quê? possível. Assim, quando a gente fala, quando eu falo de Foz do Iguaçu, eu falo do território Iguaçu. Quando eu falo do território Iguaçu, eu estou falando do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, apesar de ser fora da cidade de Foz do Iguaçu, Certo, nós aqui em Foz compreendemos como um único território. certo. Isso é uma peculiaridade que nós temos em relação aos guias fora de Foz do Iguaçu, os guias né, fora da nossa região. Por Certo. exemplo, nós temos uma boa relação e um acordo de cavalheiros com os guias da Argentina. Lógico que como nós estamos acessando um outro país, teoricamente, na teoria, nós não poderíamos trabalhar lá. Teríamos que contratar um guia argentino. Aham. Mas como nós temos esse acordo de cavalheiros entre as duas classes, eles nos permitem ir lá, trabalhar na Argentina, né, com os nossos turistas, seja Certo, brasileiro ou estrangeiro, entendi. e vice-versa. Nós permitimos que eles venham aqui em Foz do Iguaçu e também atuem, trabalhem com os turistas deles. Bacana. Mas, Uma excelente bacana, iniciativa, né? sim. Porque assim você tá, os dois estão se ajudando, né? Assim, Inclu- aliás, os três, né? Que Inclusive, inclui o Paraguai. inclusive esse acordo ele é tão forte, não existe nenhum documento formal, porque se, né, para acontecer um documento desse tipo, desse gênero, teria que vir via Ministério de Relações Internacionais brasileiros e argentino, ou seja, seria numa instância federal, numa instância superior. Nós não temos esse documento, mas isso é válido, por exemplo, nos parques nacionais, que são federais. Eu, enquanto guia brasileiro, eu vou guiar no Entendi. parque argentino, a partir do momento que o guarda-parque argentino, que é quem faz a fiscalização lá dentro, ele vê meu crachá sendo de Foz do Iguaçu, ele permite que eu guie lá. Se, por exemplo, um guia vindo do Rio de Janeiro tentar guiar lá, ele vai ser multado. Ele não pode, porque eles somente É permitem lógico, né? os Aham. guias de Foz do Mas Iguaçu. eu achei legal isso, que você falou que não existe um acordo formal, mas existe um acordo de cavalheiros, né? Assim, de Sim, gentilezas também. Porque é sim. legal, você dá a oportunidade e você também usar a oportunidade de ir. Olha, a Rose está falando aqui, excelente. Ela colocou aqui muitas informações super interessantes. Então, Rose, é isso aí. Você já conhece Foz do Iguaçu? Fala aqui para mim. Então, vamos ver o seguinte: por exemplo, a melhor época para se visitar Foz do Iguaçu? Né? Assim, a maioria das cidades independe de época e tal, mas assim, especificamente para fazer essas visitas, assim, existe um período assim que você considera que é interessante para as pessoas irem, até por questão do clima ou viabilidade? Como é que é, assim, na tua opinião, como guia de turismo? Nós aqui em Foz do Iguaçu, nós temos as estações climáticas muito bem definidas. Tá? Certo. Então, o que a gente sempre, quando né, a pessoa me pergunta, Alexandre, qual é o melhor momento? Eu sempre pergunto, né, eu rebato com uma outra pergunta, tu prefere qual estação? Você prefere mais calor? Se você gosta de calor, então vem de dezembro a fevereiro, que é quente pra caramba. Quente, né? Se Aham. você gosta de um momento mais Verãozão. frio, né? Se você gosta de um momento mais frio, então vem nessa época, a partir de maio, junho, julho, agosto, às vezes até um pouco de setembro nós temos umas friacas aí. É. É, tudo depende da pessoa. Para ver as cataratas elas dependem muito, é, quase praticamente 99% do tempo nós temos águas nas cataratas. Às vezes nós temos algumas variações que ela pode ficar com um pouco, né, pode ficar com menos água, Com menos volume? com menor volume, exatamente. Certo. Mas não tem um período do ano em si que isso acontece. Por quê? Porque elas são alimentadas pelas chuvas. Então, quando nós temos alguns fenômenos de El Niño, Laninha, esses fenômenos acabam afetando com mais chuvas Certo. ou menos chuvas. Então, nós temos né, um volume maior, um volume menor. Então, é difícil cravar um momento mais preciso, assim, ó, venha nesse momento que por causa disso ou daquilo vai ser melhor. É difícil isso. Nós temos somente 2 meses que são meses mais tranquilos.
que é maio e junho. Então, se a pessoa quer fugir da folia, eu aconselharia esses dois. Daquela coisa da viagem, os hotéis lotados, Exato. né? Isso tudo. Aí esse Quer período. fugir disso? Então vem em maio, junho, que certeza que você vai ter uma cidade bem tranquila, bem sossegada. A nossa cidade ela é relativamente pequena, ela tem aproximadamente 300 mil habitantes. Então é bem tranquila aqui em Foz do Iguaçu. E é uma cidade tão tranquila que eu não troco por nada, né? Eu sou apaixonado pela minha cidade e é uma cidade bacana. Você nasceu aí mesmo, Sou, Alexandre? sou nascido em Foz, já morei na capital, já morei em Curitiba, já conheço várias regiões do nosso Brasilzão. E Foz do Iguaçu ele é peculiar, graças ao Paraguai e Argentina, porque nós temos praticamente de tudo. Se a gente precisa de um eletrônico novo, que saiu aí nos Estados Unidos ontem, daqui uma semana a gente já tem ali no Paraguai. Se nós queremos tomar um vinho diferente, comer um queijo diferente, a gente vai lá na Argentina, Os compra chocolates também, né? Eu lembro que a gente fez chocolate. paradas para comer chocolate, conhecer. Tem muita coisa boa mesmo, muito interessante. A Rose está falando aqui, olha, que ela quer voltar, porque que ela quer conhecer melhor, né? Ela disse que foi só nas cataratas e, claro, né, foi fazer umas comprinhas. Então, já te perguntei qual o melhor período, você deu aí uma sugestão bastante interessante. E quais são os turistas estrangeiros? De onde eles vêm, os que visitam Foz do Iguaçu? De onde vêm esses estrangeiros? Assim? Atualmente de todo mundo, né? De todo mundo nós Certo. temos turistas. As nacionalidades que mais visitam, lógico, por proximidade, são os argentinos e os paraguaios. Certo. Depois disso nós temos os americanos, que ficam em quarto lugar. Em quinto lugar, os franceses, daí vem os europeus, né? Francês, alemão, os alemães, espanhóis, mas nós temos chineses, japoneses, russos, nós Só tem temos outras nacionalidades também, né? todas. Quer dizer, é bem em geral. E os turistas brasileiros, de onde vem a maior parte dos turistas brasileiros para visitar Foz? Foz do Iguaçu também visitada, né, praticamente todo o Brasil, mas nós temos bastante turistas vindos, né, aqui do próprio Paraná, mas também de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, daí também depende de algumas épocas do ano. O pessoal acaba aproveitando os feriadões, né, às vezes tem umas pontes aí que acontecem e o pessoal acaba aproveitando e, né, aquele feriado que dê para a pessoa ficar 4, 5 dias fora, acaba vindo. Por exemplo, agora em setembro nós temos a Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então vai ser um momento que nós vamos ter muitos gaúchos aqui na nossa cidade. E assim por diante, né? Os nordestinos, todo mundo sempre é muito bem-vindo. Vocês trabalham também muito com excursões? Porque eu me lembro que a primeira vez que eu fui em excursão de escola, a primeira vez. Então, assim, vocês ainda trabalham muito, porque eu lembro que existiam muitas agências no Nordeste que faziam o sul do Brasil. Uhum. Então, a gente ia passando por aquelas cidades, né? E chegava até Foz do Iguaçu também para visitar, para conhecer. Ainda existe ainda esse tipo de pacote, de excursão, de muita gente que vem também com o turismo pedagógico, turismo escolar, trazendo alunos, adolescentes ou crianças. Ainda existe muito esse fluxo? Existe sim. Tanto escolar quanto o público de mais idade, da melhor idade. Como eu falei, né, quando a gente tem esses feriadões, a gente percebe na cidade que os ônibus são inúmeros ônibus circulando pela cidade. Inclusive, né, até para que a gente tenha um turismo de maior qualidade, a cidade, o ano passado, aprovou uma lei, que é a lei do guia de turismo, obrigando toda e qualquer excursão que venha de fora, que ela tenha um guia local. Isso por quê? Para que esse guia local, ele dê as informações para que o pessoal não venha para Foz do Iguaçu apenas por vir, mas que a pessoa realmente seja impactada pela cidade e que a pessoa seja um agente transformador, né? Um agente de divulgação da nossa cidade, das nossas riquezas. Então, desde então, a cidade agora está fazendo mobilizações, né? Porque o intuito da cidade não é punir ninguém, mas sim, olha, tá valendo a lei, contrate um guia,
É né, bom. seja beneficiado com a presença de um guia na sua excursão. E tem dado certo, os colegas guias têm relatado que as pessoas têm entrado em contato. É legal ver o feedback dos agentes que não contratavam e que passaram a E contratar e agora que, né, estão falaram assim, passando a nossa, contratar. se eu soubesse que era assim né, que a viagem seria tão boa, melhor e que Sim, com facilitaria tanto a certeza. minha vida, eu já teria contratado há muito tempo. Então, é bem gratificante. Bom, então vamos falar agora o que é legal de fazer em Foz do Iguaçu à noite. Assim, quais são as opções? Você está na cidade. Ah, esqueci de te perguntar uma coisa, Alexandre, desculpa. Eu sei que aí tem excelentes hotéis, porque naquela época já tinha excelentes hotéis. Excelente café da manhã, excelente acomodações. Eu lembro disso assim claramente. Continua ainda com uma boa rede hoteleira. Continua Com assim. Foz do certeza cresceu Iguaçu, mais, né? Foz do Iguaçu, ela só perde para as grandes capitais, tá? Foz do Iguaçu, como eu disse, né, é uma cidade diferenciada, tanto é que nós recebemos inúmeros congressos, viagens de incentivo aqui na cidade, porque a cidade ela é muito bem servida. Nós temos desde pousadas, Airbnb, até hotéis luxuosos, né? Hotéis, por exemplo, nós temos o Hotel das Cataratas, que foi eleito pelo Forbes, foi eleito como o Nossa, melhor deve ser da América do Sul. belíssimo. Ele é Aham. lindo, ele é de altíssima qualidade, mas não dizendo que a pessoa que estiver numa pousada, ela não vai ter um conforto, que ela não vai estar bem servida. Ela também estará servida, nós temos inúmeras pousadas. Hoje a pessoa que vem para Foz do Iguaçu, ela tem boas opções Excelente. assim, bem bacanas. Tá. Tanto- Então, durante o dia tem os passeios, né, que você já relatou um pouco aqui. E o que se pode fazer à noite, assim, de visitar, assim, os restaurantes, tem alguma coisa assim cultural que geralmente você, como guia, você recomenda os teus visitantes, os teus turistas? Foz do Iguaçu, além dessa culinária, né, dos restaurantes, que nós temos, né, vários, de várias nacionalidades, várias possibilidades, nós temos um restaurante em si, que é parceiraço, que é o Rafael Show, que faz um espetáculo com Fui 8 lá. danças. Foi, Você falou legal. agora o nome, eu tô lembrando. Fui lá, que tem Ele faz. o churrasco e tem o show, né? Tem o Exato. jantar, fui. Ainda existe ainda? Nossa, que Existe. Inclusive, legal! inclusive eles entraram no Guinness Book. É a única casa de shows que apresenta 8 espetáculos de danças diferentes. Aham. Bem bacana mesmo. Lógico que o Era assim, era forte o deles. melhor do passeio, assim, no final do dia, depois do cansaço de ir das compras, de visitar os lugares e tudo, a gente chegava no hotel, juntava aquela galera, aí o guia vinha, levava a gente. Muito bom. Fala aí pro pessoal como é que é. É, Tem é o lógico show. que, lógico que o melhor deles é o show, né, que rola. É o show de Aham. cultura brasileira, Argentina e Paraguai, que é aqui da região, mas também tem esses outros shows que também são interessantes. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer com o meu turista? A gente chega bem cedo, nós chegamos aí por volta de umas 7h30, o show começa às 8h50. Por que eu gosto de chegar às 7h30? Porque daí a gente vai lá, relaxa, dá aquela Pega uma mesa descansada, bacana, dê um lugar bacana. pega uma mesa bem tranquila, de preferência bem perto mesmo do show. Aham. A gente come bem sossegado, bem tranquilo, degusta bem todo aquele buffet. O buffet deles é maravilhoso. Depois tem um buffet de sobremesas também, que é uma delícia. Aham. E depois, quando começar o show, é só, Já tá todo mundo, só degustando. tá todo mundo tranquilo, bacana. Exato, e daí só degustando aquela bebida que você mais curte, né? Seja suco, seja água, seja cerveja, caipirinha, e Ovinho, curtindo o show. Ou um vinho, um bom vinho, e curtindo o show. legal, Bem bacana. bacana, bem legal. Nossa, então fala pro pessoal, tá? Que eu lembro, eu tenho uma boa lembrança do nosso passeio de ir até lá assistir o show, incluindo o jantar. Bom, existe um roteiro em Foz do Iguaçu para quem viaja com criança?
Assim, existe alguma coisa assim para você fazer com a família, né? Quer viajar com as crianças? Assim, existe um roteiro assim mais específico ou não? Dá para levar nesses lugares assim durante o dia? Dá para levar. Para os brasileiros que vêm, eu particularmente não recomendo ir com crianças ao Paraguai, né? Não que não possa, né? Mas é mais tranquilo. É, Você, porque o Paraguai é bem, um local de compras, tal, então é mais é tranquilo bem, é bem corrido também, né? Assim, você vai em várias também. lojas, é tudo ali muito. A gente quer aproveitar o tempo também, né? Exato. Tá, mas dentro da cidade é Boa parte tranquilo, dos assim, hotéis, lugares. é bem tranquilo. Boa parte dos hotéis, seja de 4 ou 5 estrelas, eles possuem a galerinha de recreação lá, que é fenomenal, que dá para deixar as crianças bem Ah, tranquilas, cheias bacana. de atividades. Aqueles passeios que eu tinha te dito, por exemplo, Movie Cars, Parque das Aves, Museu de Cera, as crianças amam de paixão, as crianças adoram, é bem legal. Vale dos Dos Dinossauros. dinossauros, Então, nossa, deve ser então tem, encantador. nós temos atrativos aqui para todas as idades, todas as faixas E etárias. sabe Desde o por mais que que eu novo pergunto até o isso, mais velho. Alexandre? Porque às vezes, né, assim, a família quer viajar, aí tem criança, às vezes não quer levar as crianças porque acha que não vai ser um passeio. Eu sempre pergunto para os guias se existem essas opções, porque você fica, você dá informação para quem está precisando, né? E Aham. às vezes a pessoa vai viajar em família e tem os filhos e aproveita, vai junto, porque sabe que tem lugares que é interessante a criança conhecer também. Vamos falar um pouquinho da gastronomia, dos pratos típicos. Tem algo assim que você gostaria de falar mais assim sobre a gastronomia, assim, qual que é realmente o prato mais típico, mais conhecido que as pessoas vão para degustar, para conhecer da região? Foz do Iguaçu, como nós temos essa troca cultural, né? Por exemplo, só né, para você ter uma ideia, o prato típico de Foz, ele se chama pirá de Foz. Mas o próprio iguaçuense não conhece esse prato típico. Ele foi escolhido, mas não houve uma escuta da população, Aham, então é algo que acabou não pegando. Nós, né, no nosso dia a dia, na nossa semana, a gente isso. A curte muito gastronomia mais local. outros pratos, por exemplo, o shawarma, a esfirra, que são pratos de outras culinárias, não a nossa, mas que fazem mais, né, mais sentido com a gente. Por exemplo, a chipa paraguaia. Eu praticamente todo dia como uma chipa no café O da que que é manhã. chipa? O Chipa que que é? é uma espécie de pão de queijo, Tá, não é um pão de queijo em si, mas é parecido, é muito parecido. Ele é um pão de queijo mais, como eu posso dizer, mais carnudo, mais certo. maçudo, E né? você pode comprar assim na padaria, no Pode. supermercado? Não, você compra na padaria, no mercado, de fácil acesso, e não é algo típico nosso, mas a gente acaba Mas incorporando você no nosso dia a acabar dia. incorporando dentro Sim. da culinária, né, de Ó, você. nós temos restaurantes árabes aqui que são fenomenais, restaurantes Tem uma japoneses, variedade muito coreanos, grande de cultura bastante, mesmo. Eu comecei a ler bastante. um pouco, tem uma variedade bem grande de E culturas, lógico, assim, como nós estamos no sul do Brasil, nós estamos no sul e nós temos uma grande influência rio-grandense, então o churrasco não pode faltar, né? isso. É Para o tudo, para todos os churrasco, a lados que nós vamos, nós polenta, temos um churrasco isso. também, graças à influência italiana, polenta e tudo mais. Aham, Muitas legal, massas. bacana. Quais as opções assim de compras? Assim, levar o pessoal para fazer as compras lá na Cidade Leste, levar para lá. Sim, Tem um lado argentino também que vocês levam assim, tem. passeios opcionais para E compras ou agora não? nós temos mais uma opção. Diante da pandemia, nós tivemos alguns bloqueios, né, de fronteira, tanto com a Argentina quanto para o Paraguai, e os empresários desses lados, do lado argentino, do lado paraguaio, viram que eles dependem muito do brasileiro. E como opção, já tinha uma lei aprovada no governo, né, uma lei federal aprovada, mas não tinha sido implantados ainda duty free aqui em Foz do Iguaçu. E daí, com a vinda da pandemia, desde 2020, nós já temos 3 duty free aqui na cidade. Ah, Então, legal. então Aham. a pessoa hoje ela já não precisa mais atravessar a fronteira
para ir comprar um produto mais barato, de qualidade, no outro país, né? Ela pode comprar aqui em Foz do Iguaçu mesmo. Bacana. Essa é excelente Uhum. opção, né? Porque de repente você Sim. está na cidade, está no hotel, vai lá, faz sua compra. Porque eu lembro que, assim, que a gente ia no ônibus, né? Tinha todo aquele processo de estacionar e a gente saía andando e tal. Era uma coisa mais assim. Provavelmente isso no Paraguai, né? Então, no Paraguai. Aí, eu acho que também tinha também um passeio que ia na Argentina, porque eu lembro que a Tem. gente ia lá comprar uns cremes de umas marcas aí e tal, que só vendia lá. Então ia toda, a mulherada E, toda aqui. Oi? e uma dica só para o pessoal que está na live, tá? Tá. Hoje, atualmente, quem vir para Foz, vale a pena ir nesse Dutch Free lá da Argentina, no Dutch Free Shop, e vale a pena porque o peso, como ele está com uma desvalorização em relação ao real, Certo, tá você, menos. se você paga em pesos, você economiza um dinheirão. Mesmo em relação ao Paraguai, ele Vale a está pena valendo a pena. comprinhas, né? Que é legal. Bacana. E tem Gostei. isso também, hein? Tem isso também, tá? Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos 4 moedas, praticamente 5 moedas que circulam Ah, cotidianamente. interessante. Nós Certo. temos o peso argentino, nós Tá. temos o dólar americano, nós temos o euro, nós temos o real e nós temos o guarani, que é a moeda oficial do Paraguai. Ah, então tem todas essas opções, né? Sim. Olha, fui eu, Felipe, está falando aqui, o que mais chamou a atenção dele foi a quantidade de libaneses vivendo na cidade. Existe essa comunidade, assim, bastante frequente? Tem. Foz do Muitos Iguaçu tem libaneses. a segunda maior colônia árabe da América do Sul. A primeira nós encontramos em São Paulo e depois aqui em Foz do Iguaçu. E graças a essa colônia árabe, dentro dessa colônia nós temos religiões diferentes dos árabes. Por exemplo, nós temos mesquitas diferentes. Nós temos a mesquita Certo. xiita, a mesquita sunita, ou a mesquita druso. Então é uma comunidade assim, enorme, bem, bem bacana e bem interessante. Eu fico imaginando assim, a culinária também, né? Porque eles têm cada prato maravilhoso. Deve ser bem interessante, né? Deve ter bastante restaurantes também de comida Tem. libanesa. Nós temos bairros que são bairros árabes, que nós chamamos, e daí Bacana. lá a gente encontra, né, os restaurantes árabes, nós encontramos souvenirs árabes para comprar, bem, bem bacana mesmo. Ótimo. Alexandre, existe assim uma história, algo divertido que aconteceu assim durante um passeio com os teus turistas, durante uma viagem, assim, algo que você gostaria aqui de dividir com a gente? Como eu disse, né, cada viagem, cada turista que nós atendemos é único e especial. Por exemplo, eu até dei um spoiler no começo. Um dia um turista meu, ele queria desenhar as cataratas. Eu falei, beleza, bacana, vamos desenhar, né? Vamos fazer um passeio mais tranquilo, parar e desenhar. E ele começou a desenhar as cataratas e o desenho dele saindo perfeito. Se eu não me engano, até tenho foto dele no meu Facebook. E eu tirando foto dele atrás, assim, em vários ângulos, pegando E ele ele desenhando, fazia né? desenho de dentro do ônibus? Não, não, não. Nós estávamos na trilha Tá, das cataratas, né? Em um momento da trilha que ele achou que estava num ângulo perfeito, ele parou, ele tirou um caderno, tirou aquele lápis de desenho e começou certo. a Começou a rabiscar rabiscar. e desenhar. E o desenho estava ficando perfeito, e ele começou a chorar, chorar, chorar. Foi E emocionado. eu fiquei emocionado também, achei muito bacana. Uhum. Um outro episódio que é bem engraçado. Eu fui buscar uns turistas no aeroporto, era, se eu não me engano, 11h30 ou meia-noite. E quando a gente chegou no aeroporto, as luzes do aeroporto, elas deu um pico de energia, como Tá, se tivesse apagado a luz. E depois já voltou rapidamente, a gente viu que foi um gerador que certo. funcionou e voltou bem rápido. E daí quando eu entrei com os turistas no carro, os turistas falaram assim, Alexandre, eram 2 franceses, um casal, você viu que deu um pico de energia? Eu falei, sim, eu vi. Ele falou, fomos nós. Eu falei, nossa, né? O que Como eles assim? fizeram, gente? Eles falaram, não, nós somos médiums
e nós temos uma força muito grande em todo lugar que nós chegamos, acontece esse pico de energia. Daí eu levei na brincadeira, né? Eu falei, beleza, Com a bacana. Eu pensei que... mentalização, né? Você pensou assim, eles mentalizaram que ia... Tá. Não sei o que é, né? Eu pensei assim, não posso levar eles na Itaipu, né? Já pensou parar a Vai produção de chegar lá e energia vai da parar usina, tudo. vai dar É ruim. verdade. Mas sabe o que foi engraçado? Eles estavam hospedados no Hotel das Cataratas. E quando a gente pega os turistas do aeroporto até o hotel, quando nós chegamos ali na barreira do Parque Nacional, nós temos que adentrar e nós andamos aproximadamente 13 quilômetros dentro do parque, na trilha do parque. Então, a gente anda mais devagar, porque tem os animais. E como é à noite, o cuidado redobra. As onças, elas podem Nossa, faz estar... a pé? Essa Não, caminhada é a pé? não, de carro. Ah, tá. Eu estava de carro com eles, levando eles para se hospedar no hotel. Uhum. Então a gente tem que ir com todo cuidado, devagarzinho, daí nós fomos conversando, a gente fica cuidando sempre, porque pode uma onça, por exemplo, atravessar, uma cobra, né? Imagine, tá totalmente escuro, um breu total, e quando nós chegamos na entrada do hotel, apagou-se as luzes de todo o hotel. Não, você estava brincando. Todo o hotel apagou a luz e voltou. Eu falei, meu Deus do céu, o santo deles é forte mesmo. O que esses caras estão fazendo? Mas aí você descobriu por quê? Não, eles falaram que era isso, que eles tinham uma energia muito forte e que em todo lugar que eles chegavam, piscava a luz, dava um pico de energia. Muito, muito louco. Mas aí você chegou a levá-los lá na Itaipu? Não, ou você pulou esse roteiro? Preferi não sugerir para eles a usina de Itaipu. Gostei da sua história, tá, Alexandre? Achei fantástica. Olha, eu gostaria de perguntar assim para você, a gente já está quase no final. Eu sei que você organizou, participou de muitos eventos em Foz do Iguaçu. Sim. Então, assim, vamos falar aqui sobre esses eventos, né? O Dia do Rock, o Carnaval. Você pode falar um pouquinho sobre esses eventos? Natal, Águas e Luzes, Ano Chinês. Como é que foi? Assim, você participou da criação desses projetos? Eu contribuí, não na criação em si, porque eles já existiam, né? Mas, como eu te disse, eu trabalhei lá na usina de Itaipu, e lá nessa época da usina, o meu setor ele já desenvolvia eventos. Então, eu já era responsável pela elaboração de alguns eventos. Por exemplo, o evento da Telefônica nós realizamos, evento para 3, 4 mil pessoas. Nós iniciamos o Festival das Cataratas, que inclusive hoje está tendo a sua abertura oficial. Legal! Isso há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, para você ter uma ideia. Quando iniciou, exato, a gente contribuiu na elaboração. E agora, durante a pandemia, eu tive uma proximidade bem grande com a atual gestão, né, com o prefeito municipal, principalmente em prol dos colegas guias que estavam passando por dificuldades e tal. Então, a gente pediu para o poder público para fazer algo em prol dos guias de turismo. Foi bacana, porque nós somos muito bem atendidos. Foi criada uma lei, nós tivemos uma vereadora bem parceira que abraçou a causa, e através dela criou-se uma lei que se chama Foz Conhecendo Foz, aonde isso, eu estou falando da pandemia, no momento pandêmico, onde estava todo mundo parado, os guias de turismo muito o turismo no mundo inteiro. dependiam 100% do turismo, já não tinham mais os turistas vindo passear. Então, o pessoal que ganhava um tanto antes da pandemia passou a ganhar nada durante a pandemia. Então, essa lei veio a calhar, veio ajudar. Tanto é que esse programa ele ficou entre os 50 melhores programas do mundo, que de fato fizeram algo na vida da população, né? Inclusive foi um prêmio nova-iorquino que elegeu. Se a gente tivesse ficado entre os 15 programas, nós receberíamos um aporte de $1 milhão para mais uma edição do programa. Bacana. Infelizmente, não ficamos entre os 15, mas já é uma vitória ter ficado entre os 50 em todo o mundo. Como eu tive essa proximidade, e daí o prefeito viu essa liderança e tal,
ele me convidou, então, para fazer parte da gestão. E quando ele pegou meu currículo, viu minha formação, viu meu conhecimento, viu todo, né, esse meu know-how, ele falou, eu quero você trabalhando na gestão da cultura nossa, da cidade, desenvolvendo o turismo cultural. Desculpa. Saúde. Uhum. Foi aonde, então, eu comecei a me envolver, né, na Fundação Cultural. Inclusive, nós temos um colegaço aqui, que é o Cláudio, que tá vendo a live, que é lá da Tá Fundação Cultural. assistindo, tá aqui, ele tá falando, Foz, conhecendo Foz, foi top. Famílias de Sim, Foz conhecem atrativos grátis. exato. Muito bom, é bem legal Esse foi o programa. Bem bacana. O programa era assim, a Secretaria de Turismo, da noite para o dia, criou uma agência de viagens. Então, o morador de Foz ligava para a Secretaria de Turismo, agendava o seu passeio, tinha espalhado na cidade pontos onde o guia e o motorista de Nossa, turismo que iam buscar as pessoas. maravilha! Então, e era muito gratificante, porque a gente estava guiando os nossos conterrâneos. Nós estávamos guiando os próprios iguaçuenses. E muitas pessoas que não tinham ido ainda nas cataratas, por exemplo. Não É tinham... isso mesmo, né? Eu já ouvi muito depoimento de pessoas que moram na cidade, que nunca foram conhecer os maiores atrativos da cidade que moram. Isso acontece no mundo Exato. inteiro. O que eu estou achando interessante, porque é um projeto que realmente valoriza, né, quem mora na cidade e valoriza os profissionais da área do turismo também. Foi o único projeto a nível nacional que, de fato, fez a diferença na vida do pessoal do turismo. Então, eu passei a trabalhar na Fundação Cultural, passei a trabalhar na Secretaria de Cultura da nossa cidade, e daí passei a desenvolver esses projetos, como o Mega Rock. O Mega Rock, ele é um festival de rock que a gente realiza sempre em julho, né, próximo ali da data do Dia do Rock. Agora, na próxima semana, nós vamos realizar no dia 9, 10 e 11 o aniversário da cidade, e nós temos uma festa que é característica desse aniversário que se chama Fartal. É uma festa que vai atrair aí mais de 60 mil pessoas. Nós desenvolvemos também a Feira do Livro, né? Nós estamos na 18ª edição da Feira Internacional do Livro e Literatura. Desenvolvemos o Natal de Foz, né? O Natal de Foz, ele é bacana. Eu vi aqui. Natal Águas e Luzes. Águas e Luzes. Nossa, deve ser belíssimo. Um Natal que acontece durante 35 dias, onde nós temos vários pontos da cidade iluminados, né? E 2 pontos principais, que é o centro da cidade e o Gramadão. Inclusive fica o convite, né, para quem estiver assistindo a live, ou, né, posterior, se quiser vir em Foz durante o Natal, é bacana. Na Praça da Paz, por exemplo, nós realizamos atividades culturais praticamente todas as noites. Então, todas as noites nós temos artistas de Foz se apresentando, cantando, ou apresentando uma dança, ou uma apresentação circense, teatral. É bem bacana mesmo. Nossa, tanta coisa linda, né? Tanta coisa interessante para conhecer. Eu estou feliz, tá? Estou feliz por Foz. Estou feliz por você estar à frente também, assim, auxiliando nos projetos, trazendo mais engajamento com a profissão do guia de turismo, valorizando cada vez mais, né, o trabalho do guia de turismo. E eu deixo aqui, Alexandre, aberto para quando você quiser divulgar alguma coisa, informar alguma coisa, pode enviar para mim, que a gente põe aqui. É um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer sobre turismo. Eu tenho paixão pelo turismo no Brasil. Eu sempre falo para as pessoas que é legal a gente fazer uma viagem internacional, é tudo muito mágico, muito maravilhoso. Mas antes da gente querer conhecer a história dos outros, vamos querer conhecer a nossa, os atrativos, né? Conhecer, porque eu viajei muito antes de vir morar aqui. Então, hoje eu posso falar assim, olha, eu conheço muitas cidades do Brasil, posso falar para as pessoas assim das minhas experiências de viagem no Brasil e fico muito feliz de ter trazido você aqui nessa live, tá? Eu sei que você tem uma agenda ocupadíssima, cheio de cursos, a gente teve que dar um jeito de fazer essa live hoje, mas eu quero te agradecer de coração, tá? Agora você tem uma amiga cearense aqui em Atlanta e quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Você gostaria de passar suas redes sociais, informação de agência, algo para as pessoas te encontrarem? Alexandre Barbosa, guia de Foz do Iguaçu. Claro, Meire. Bom, primeiro, gostaria de agradecer, tá? Para mim é sempre uma honra
Tanto é que quando você me convidou, eu falei, vamos junto, né? Aham. Sem pensar duas vezes. Eu Eu achei sempre. bonito. E quando eu te convidei, você falou assim, eu fico muito feliz de poder divulgar a minha cidade. Eu achei Exato, lindo da sua parte, exato. tá? Eu sou apaixonado pela minha cidade, tenho um carinho, uma emoção muito grande por Foz do Iguaçu. É uma cidade linda, maravilhosa, cheio de belezas, né, para serem mostradas. E quando eu estou com os turistas, eu tento passar o máximo dessa paixão para que as pessoas, elas de fato, eu até brinco, né? Falo, quando a pessoa ela tem a oportunidade de fazer um passeio de barco, falo, ó, você está se batizando aqui. Agora você é obrigado a vir uma vez por ano, né? Você tem que vir para Foz do Iguaçu. E é isso, eu vi que a Rose colocou ali que vai se programar para vir para Foz. Sim, Quem quiser me procurar, pode, através das redes sociais, o próprio Instagram, né? Ali daí eu tenho tem o bastante meu portfólio, tenho meu informações. WhatsApp, a pessoa pode estar procurando. E, Meire, estou sempre à disposição. Quando você Eu quiser te falar sobre qualquer agradeço, tá? tema, a gente está aí para bater um papo, né? Um bate-papo. É isso mesmo. E a gente acaba, aprendi muita coisa hoje aqui com você, a renovação do turismo lá em Foz do Iguaçu. E a gente também informou as pessoas, mesmo que já conheçam, né, ou que desejam conhecer. Vai ficar aqui aberto o convite. Então, uma boa noite para todos vocês. Alexandre, a live vai ficar gravada. Depois a gente manda lá para o canal do YouTube. E aí eu mando tudo para você poder repassar para os seus contatos, tá? Então, fica o Combinado, combinado. convite para quando você quiser voltar aqui com a gente. Então, uma boa noite para Igualmente. todos vocês. Tá? E mais uma vez, obrigado por prestigiarem aqui o Instagram Made na Web. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.